lá, jovenzinhos, senão eu já esqueço. Eu vou começar essa aula, galera, falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e ó, apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Galera, nessa aula nós vamos começar a conversar sobre eletrodinâmica. Então, até semana passada, nós fizemos correção de exercícios, falamos sobre a gaiola de Faraday, que são assuntos que compõem a eletrostática. O que é eletrostática? É o estudo das cargas que estão paradas ou que se movem, mas de forma individual. Na eletrodinâmica, a gente vai pensar nas cargas elétricas que estão em movimento, mas em movimento ordenado. Então, ou seja, um fluxo contínuo de cargas passando por um certo material. Beleza? Antes de começar a aula, eu quero falar várias vezes ao longo da aula, mas já vou aproveitar agora, porque senão eu posso esquecer. O professor Bruno passou aqui pela nossa aula, jovenzinhos, para dizer que na segunda aula, que vocês teriam religião, ele vai postar o link do Zoom para poder conversar com vocês algumas coisas sobre o projeto, tá bom? Então, depois da aula de física, tem um encontro no Zoom aí com o professor Bruno. Ele vai postar aí no mural de vocês, então não deixem de acompanhar lá. Beleza? Vamos lá, jovens, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Fiz bobagem aqui, peraí. Cadê minha tela? Tá aqui. E quem quer acompanhar comigo pelo livro, a partir da página 132, beleza? A partir da página 132. Deixa eu abrir aqui porque eu fechei a página. Desculpe, jovens. Jovens, então, para nós começarmos a falar de eletrodinâmica, a gente vai começar definindo o que vai ser corrente elétrica. Compartilhar a tela aqui. Aí, jovens, agora vocês estão vendo a minha tela, certo? Então, vamos lá. Eu vou definir primeiro com vocês corrente elétrica. Galera, corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado, o fluxo contínuo de cargas elétricas passando por um material condutor. Beleza? Então, por exemplo, no tópico anterior, eu falava para vocês que só os elétrons passam de um corpo para o outro. Então, eu poderia, por exemplo, através de estregar dois materiais, ter um perdendo elétrons e outro ganhando elétrons. Então, um ou outro elétron acabava passando de um corpo para o outro. Quando eu estou pensando em corrente elétrica, eu estou pensando em muitas cargas elétricas, ou seja, muitos elétrons passando por um material, não porque ele foi atritado, não porque ele foi feito uma ionização por contato, mas porque existe uma tensão, uma diferença de potencial que faz com que esses elétrons se movimentem com grande velocidade de um ponto do material para outro ponto do material. E eles se movem de forma ordenada. Então, isso que a gente vai chamar de corrente elétrica, é um movimento ordenado e contínuo de cargas elétricas através de um material condutor. Eu vou escrever essa definição aqui, jovenzinhos. Ela tem no livro de vocês, essa definição, mas ela está ao longo do texto. Eu quero deixar ela bem explícita aqui para vocês. Ó.
É um movimento ordenado e contínuo. Não vou pôr nem de elétron, vou pôr de cargas elétricas. Fica mais geral. Beleza? Então, corrente elétrica é um movimento ordenado e contínuo de cargas elétricas. Beleza? Corrente elétrica, jovenzinhos, nós vamos representar pela letra I. Beleza? Então, vou fazer uma legendinha aqui embaixo para vocês, ó. I. Corrente elétrica. Então, como que eu calculo a corrente elétrica que está passando por um material? Eu vou falar que a corrente elétrica vai ser a variação de carga que passa pelo material, dividido, jovenzinhos, pela variação de tempo, ou seja, o intervalo de tempo que essa carga leva para passar. Então, por exemplo, eu tenho 5 coulombs de carga passando em 2 segundos. 5 sobre 2 vai dar 2,5. Então, a minha corrente elétrica tem intensidade de 2,5. 2,5 o quê, jovenzinhos? Carga nós vamos medir em coulomb, que a gente representa pela letra C. Tempo é segundo. Então, coulomb por segundo, que nós vamos chamar de ampere. Tá bom? Então, coulomb por segundo, que é a unidade de medida para carga elétrica, nós vamos chamar no nosso sistema aqui de ampere, para facilitar os nossos estudos. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa para mim. E eu vou escrever aqui também o símbolo de carga e tempo para vocês, ó. Que carga elétrica de tempo. Beleza? Jovens, me dei só um minutinho, eu já volto aqui. Vortim. Desculpem, jovens. Então, ó, vamos retomar o conceito. Corrente elétrica é um movimento ordenado de carga elétrica por um material condutor. Então, ele é ordenado e ele é contínuo. Como que eu calculo a intensidade de corrente elétrica? É a quantidade de carga que passou pelo material condutor, dividido pelo intervalo de tempo que essa carga levou para passar. Ou seja, quanto mais rápido essa carga se movimenta, menor é o tempo que ela leva passando por esse condutor. Consequentemente, maior é a intensidade da corrente elétrica. Então, quanto mais rápido ela se move, maior é a intensidade da corrente, porque mais cargas irão passar por esse material condutor. Então, I representa a corrente elétrica, Q é a carga elétrica, que nós já tínhamos visto esse símbolo na aula anterior, e T é tempo, que nós já conhecíamos, inclusive, lá dos assuntos de mecânica. Beleza? Como são os tipos de corrente elétrica que nós podemos ter, jovenzinhos? A corrente elétrica, ela pode ser, olha aqui, ó, classificação.
A corrente elétrica, ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. O que que é uma corrente elétrica contínua, jovenzinho? Quer dizer que as cargas elétricas, elas passam pelo material condutor sempre no mesmo sentido. Então, por exemplo, eu pego alguns elétrons, faço eles se movimentarem nesse sentido. Então, eu vou ter sempre um fluxo contínuo de elétrons passando nesse sentido pelo material condutor. É uma corrente contínua. A outra possibilidade de corrente é a corrente alternada. O que que vai ser a corrente alternada? É o movimento das cargas elétricas ainda, mas ao invés de elas só se moverem para um lado, elas ficam indo e vindo, indo e vindo. Ó. Então elas ficam alternando o sentido do movimento, o movimento de vai e vem. Enquanto na corrente contínua elas só se movem num sentido, na alternada elas vão e vêm, vão e vêm. Por quê, professor? Vai depender, jovens, da forma como essa corrente elétrica é gerada. As cargas se movimentam só porque existe diferença de potencial, tensão, voltagem. Quando você pensa na tomada da tua casa, você pensa uma tomada de 110 volts. Esse número 110 medido em volts, jovenzinhos, é o que a gente chama de tensão. É isso que vai fazer as cargas se movimentarem. Se não tiver tensão, não tiver voltagem, não vai ter carga se movimentando. Então depende dessa tensão. Se essa tensão ela é contínua, a corrente elétrica vai ser contínua. Se a tensão é alternada, a corrente elétrica também vai ser alternada. Então, geralmente, jovenzinhos, geralmente, baterias e pilhas, elas produzem corrente contínua. E aí, na nossa residência, que é uma diferença de potencial que vem lá da usina hidrelétrica, da usina termoelétrica, da usina eólica, geralmente é uma corrente alternada, beleza? Então, isso aí eu não vou generalizar, falar que é sempre assim. Mas 99,9% dos casos acaba sendo. Talvez exista alguma exceção, algum lugar que tem algum gerador específico e um processo diferenciado, que daí não siga essa regra. Mas pilhas e baterias, geralmente, corrente contínua, e nas residências nós temos corrente alternada. Beleza? Então, o que a gente precisa saber disso? Corrente contínua, carga se move num único sentido. Na corrente alternada, é a mesma carga que fica indo e vindo, alternando o seu sentido de movimento no condutor. Beleza? E, jovens, na nossa residência chega corrente elétrica. Porque é essa corrente elétrica que passa pelos materiais, pelos equipamentos que nós temos na nossa residência, televisão, geladeira, chapinha, computador, enfim, todo dispositivo que é ligado na tomada vai ter por ele passando corrente elétrica. Mas o que importa para nós mesmos, jovenzinhos, é para nós medirmos em termos de consumo de energia elétrica, não é a corrente elétrica, é a potência do equipamento, tá bom? Então, passa a corrente elétrica pelo equipamento? Passa. Ela que determina a energia que vai ser consumida? Não. É a potência do equipamento que determina a energia que vai ser consumida. E é nisso que a gente vai pensar um pouquinho, em potência elétrica, beleza? Jovem, se alguém quiser dar um print na tela agora é a hora, porque eu vou trocar de lousa. Então vamos lá, arquivo novo. Não. Potência elétrica. Vamos pensar primeiro, jovens, na definição de potência. Se eu falo para vocês que um carro é muito potente, o que você entende por um carro muito potente? Não entendi nada. Deixa eu ver o chat aqui. Ninguém mandou nada. Tô te falando.
Umas voadoras em vocês. Quando você fala num carro potente, geralmente o pessoal pensa que é um carro muito forte, um carro que alcança altas velocidades. Então, vai estar associado à velocidade, vai estar associado à força. Mas aqui eu vou pensar com vocês uma forma geral de nós pensarmos em potência, a princípio, antes de nós especificarmos os cálculos e o raciocínio para potência elétrica. Tá bom? Então, a gente vai pensar primeiro na definição de potência. Eu vou até fazer aqui ó, um tópico. Aqui, ó. Definição. Quando eu penso em potência, independente se é potência elétrica, se é potência térmica, se é potência mecânica, a definição é isso aqui, ó. Potência, jovenzinhos, é energia dividido por tempo. Então, se é potência mecânica, é energia mecânica por tempo. Se é potência elétrica, energia elétrica por tempo. Se é potência térmica, energia térmica por tempo. E assim por diante. Beleza? No sistema internacional, senhoras e senhores, energia nós vamos medir em joule e tempo em segundo. Então, potência seria joule por segundo, e joule por segundo nós vamos chamar de watt. Então, potência elétrica, jovens, ela é medida em watt, tá bom? Então, se eu quero pensar, por exemplo, na energia elétrica consumida na minha residência por um equipamento, esse tempo que está aqui dividindo, eu passo lá para o outro lado multiplicando. E aí eu posso falar que a energia ó, é PT, potência vezes tempo. E, jovens, é essa equaçãozinha aqui um pouquinho que eu quero parar e pensar nela junto com vocês. Por exemplo, jovenzinhos, para você saber a energia consumida por um dispositivo da sua residência. Vou fazer uma rápida pesquisa aqui, ó. Potência elétrica e um chuveiro. Está em torno de 6.000 watts a potência elétrica de um chuveiro, beleza? Então vamos fazer uma análise juntos aqui, ó, para o caso chuveiro. A potência do chuveiro, galera, é de 6.000 watts. Se você quer saber a energia que o seu chuveiro consome, você vai multiplicar a potência dele, então a energia consumida por ele é a potência dele, que é 6.000, vezes o tempo que ele é usado. Aí depende de que análise, de que raciocínio você quer fazer. Você quer saber a energia consumida só nos seus banhos? Nos banhos de todas as pessoas da sua residência, num dia, numa semana, em um mês. Então você tem que definir que tempo é esse, beleza? Vamos supor que seja 15 minutos o seu banho e que você vai fazer o cálculo do gasto de energia só em um banho que você toma, beleza? Então, 15 minutos, jovens, ele é um quarto de hora, concordam comigo? Uma hora tem 60 minutos, então 15 minutos é um quarto de hora. Eu vou multiplicar por hora isso aqui, ó. Então, fica 1 sobre 4, um quarto de hora. Então, nós vamos ficar com 6.000 jovenzinhos dividido por 4, beleza? Por que eu estou usando horas, jovenzinhos? Porque no sistema internacional, o tempo seria, sim, medido em segundos. Porém, aqui nós vamos trabalhar com a unidade usual do nosso cotidiano, jovenzinhos. E a unidade usual do nosso cotidiano vai ser o quilowatt-hora. Beleza? Se você pegar a fatura da energia elétrica de sua residência, você vai ver que é medida em quilowatt-hora. Por isso que nós vamos manter o tempo aqui em hora. Então, 6.000 divididos por 4 fica 1.500. 1.500 o quê? Pensa comigo. Você multiplicou potência, que é watt, por tempo, que é hora. Quilowatt-hora. Perdão, watt-hora. Para passar para quilowatt-hora, você divide isso aqui por 1.000. Então, vai ficar 1,5 quilowatt-hora. Pensa assim, ó. Quando você tem 1 quilograma, ele equivale a 1.000 gramas.
Então, 1.500 kWh equivale a 1,5 watt-hora. Beleza? Então, façam sempre essa analogia. Aqui eu acho que eu falei trocado, né? Vou colocar o valor do prefixo quilo aqui, ó. K é 1.000. Vou repetir aqui para vocês, jovens. 1,5 kWh é igual a 1.500 watt-hora, porque esse prefixo quilo, ele vale 1.000. Então, eu tiro o número, né, o produto do 10 ao cubo do 1.000 aqui do 1.500, ando com a vírgula 3 casas, fica 1,5. E no lugar desse 1.000 eu coloco o prefixo quilo, tá bom? Então, quando eu falo de energia, jovenzinhos, energia elétrica, nós não vamos trabalhar no sistema internacional aqui, que é o Joule, para energia. Nós vamos usar o quilowatt-hora, na maioria dos casos, porque é a unidade usual do nosso cotidiano aí. Nós vamos falar sempre em quilowatt-hora. Por que eu estou contando tudo isso para vocês aqui, jovens? Porque a nossa próxima aula, ela vai ser justamente sobre isso. Nós estimarmos o consumo de energia elétrica em vários dispositivos da nossa residência, tá bom? Então, jovens, eu vou compartilhar com vocês outra tela, que é a dessa atividade, e já vou deixar vocês orientados de como fazer o cálculo dessa atividade. Deixa eu interromper o compartilhamento de tela aqui um minutinho. E cadê? Aqui. Tá abrindo. Eu não printei. Eu já volto lá, Rafael, para você poder printar, tá bom? Eu já volto lá. Vou compartilhar outra tela aqui e aí já volto lá. Ó, jovenzinhos, essa atividade vai ser para vocês fazerem na próxima aula, tá bom? Então, já quero deixar ela explicada para vocês o que vocês precisam fazer. A ideia dessa atividade é a gente pensar um pouquinho na energia elétrica que nós consumimos na nossa residência, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Escolha alguns dispositivos eletrônicos de sua residência. Por exemplo, televisão, máquina de lavar roupa, de lavar louça, chuveiro elétrico, secador de cabelo, geladeira. E preencha o quadro a seguir com os dados desse dispositivo. Então, vamos supor aqui que eu vou pegar como exemplo o chuveiro, que eu já fiz uma pesquisa ali. Se na tua casa o chuveiro é a gás, jovens, aí não vai dar, tá bom? Então tem que ser as residências que tem chuveiro elétrico, para poder usar o chuveiro como exemplo. Qual que é a potência do chuveiro? Ó, eu quero essa potência, tá vendo aqui qual que é a unidade? Ó, quilowatt. Então, se eram 6.000 watts, são 6 quilowatts. Tempo de uso por dia, em horas. Vamos supor, jovenzinhos, que são 4 pessoas que moram numa residência e que cada pessoa toma um banho de 15 minutos. Eu estou pensando em uma média de 15, porque às vezes tem um que toma em 9, tem outro que toma em 20, tem outro que toma em 25, tem outro que toma em 7, as pessoas não tomam banho no mesmo tempo. Mas fazendo uma média aí, talvez uns 15 minutos. Então, vou pôr aqui uma média de 1 hora o chuveiro ligado por dia. Então, qual que vai ser a energia consumida, jovenzinhos, em quilowatt-hora? Pois bem, vai ser energia potência vezes tempo. Lembram da lousa anterior? Energia potência vezes tempo. Então, 6 vezes 1, 6. Então, são 6 kWh consumidos por dia, tá bom? Qual que é o custo do quilowatt-hora? Vai depender. Eu pesquisei aqui na minha residência, jovenzinhos, o quilowatt-hora está custando 76 centavos.
Então, a conta que eu tenho que fazer aqui, ó, por dia de consumo de energia elétrica no chuveiro, 6 vezes 0,76. Dá 4,56 por dia. Então, você multiplica a potência pelo tempo, vai ter a energia. Multiplica a energia pelo valor do custo dessa energia, vai dar 4,56. Professor, como é que eu vou descobrir o custo do quilowatt-hora na minha residência? Se você pegar a fatura de energia elétrica, jovens, eu deixei isso escrito para vocês aqui, ó, do custo da energia. Tem um tópico lá, é uma folhinha comprida laranja, e no meio dessa folhinha tem escrito assim, ó, valores faturados. Aí tem o valor da energia consumida, tem o valor do imposto em cima da energia, tem o valor da iluminação pública que você paga, e aí tem o custo do quilowatt-hora. Eu arredondei aqui para 76 centavos. Lá na minha fatura tem 4 algarismos depois da vírgula. É 0,75, 69, alguma coisa assim. Eu arredondei para 0,76 para facilitar. Você dá para usar o 0,76? Não dá. Porque cada bairro, jovenzinhos, vai ter um custo de quilowatt-hora diferente, beleza? Então tem a ver com a demanda de energia daquela residência e também do bairro onde a pessoa mora. Então isso vai influenciar no valor do quilowatt-hora. As pessoas não pagam o mesmo valor do quilowatt-hora. Então você tem que pegar a sua fatura de energia elétrica na sua residência e pesquisar quanto é o valor do quilowatt-hora, tá bom? Se você não conseguir encontrar na fatura, eu acho que você consegue. Mas, se você não conseguir, você pode pesquisar na internet. O valor do quilowatt-hora no site da Copel, ou aí eles vão indicar por qual bairro, você vai ter que pôr o CEP, mas você consegue descobrir, tá bom? Outra coisa, jovenzinhos, se você não souber qual que é a potência do seu micro-ondas, por exemplo, você olhou lá e não encontrou, olha qual que é o modelo do seu micro-ondas e coloca na internet. Qual a potência do forno micro-ondas da Electrolux? Aí você vai ter que vai dar várias opções lá, você pesquisa qual é o modelo e você consegue encontrar a potência. Se você não conseguir encontrar a potência exata, você consegue encontrar uma potência média, uma potência aproximada para você poder usar aqui. Beleza? Lembrem aqui, ó, eu já escrevi, mas eu já falei, mas eu escrevi aqui também, que você tem que multiplicar a potência pelo tempo. Potência vezes tempo. Potência medida em quilowatt, tempo medido em horas. Beleza? Para você ter a energia em quilowatt-hora. Se você não tem certeza de quanto tempo por dia você usa, estima mais ou menos quanto tempo. Por exemplo, máquina de lavar roupa. Ah, professora, eu não uso a máquina de lavar roupa todos os dias. Mas nos dias que você usa, né? Que alguém na sua residência usa, quanto tempo ela fica ligada por dia? E você faz uma estimativa de horas para você ter uma noção mais ou menos do consumo daquele equipamento, tá bom? E a partir disso, jovens, eu trago algumas discussões. Qual que é o dispositivo que mais consome energia? Qual que é o que menos consome? Por que que ele consome mais ou menos energia? É porque ele realmente tem uma potência menor ou porque você usa ele por menos tempo? Então, peço para vocês darem uma comparada nisso também. E aí, depois, para vocês pensarem o que a gente poderia fazer, aí no caso, você poderia fazer na sua residência, para gastar menos energia. Por exemplo, você detectou que o maior gasto de energia é com a torneira elétrica da tua cozinha. Então, você pode propor, por exemplo, que a torneira elétrica seja usada na temperatura de água aquecida para apenas louças que estão muito engorduradas. Estou supondo uma solução que você poderia dar, beleza? Ou você tem um gasto de energia muito grande no chuveiro. O que você poderia propor? Que os banhos sejam mais curtos, além de economizar energia elétrica, economiza água também. Então, é esse raciocínio que eu quero que vocês pensem, beleza? O que você pode fazer para economizar um pouco de energia a partir dos resultados que você obteve. Eu coloquei aqui algumas linhas, 3, 6, 8 linhas. Se você conseguir colocar os 8 equipamentos, ótimo. Se você quiser colocar mais equipamentos, ótimo também. Vem aqui do ladinho, ó. É só dar um Enter que daí aparece mais uma linha e você consegue pôr mais um dispositivo se você quiser aí. Tá bom? Então a ideia é que vocês pesquisem os equipamentos da casa de vocês, vejam qual é a potência, quanto tempo vocês usam, para saber quanto de energia eles consomem. E, ó, o principal
quanto que eles custam no bolso aí de energia elétrica. Beleza? Gatinhos e gatinhas, questionem e perguntem aí da atividade que nós vamos fazer na próxima aula. Beleza? Tranquilo. Legal. Eu vou encerrar esse compartilhamento de tela, então, e vou voltar para da potência elétrica. Então, quem não tinha dado print, manda ver aí. Então, para nós encerrarmos aí, jovenzinhos, que nós temos mais alguns minutinhos aí, mais 6 minutos. Quando eu falo de corrente elétrica, que eu falei na lousa anterior, a corrente elétrica e eu desenho o sentido dela sempre no sentido oposto aos elétrons. Então, se os meus elétrons se movem nesse sentido, eu falo que a minha corrente elétrica está no sentido oposto. Ela sempre vai ser no sentido oposto ao movimento dos elétrons. Por quê, professor? Porque o elétron é uma carga negativa. Então, como tem esse sinal de menos, a corrente acaba ficando no sentido invertido em relação ao movimento dos elétrons, tá bom? Então, um detalhezinho só, mas que é importante que vocês saibam, beleza? E para encerrar aqui, jovens, a análise em termos de potência, eu vou colocar para vocês a equação da potência elétrica. Então, se você quer pensar em potência de forma geral, você pode usar a equação da potência e energia por tempo. É válida para qualquer área da física. Agora, essa equação que eu vou escrever aqui, ela é exclusiva para a eletricidade, tá bom? Nós vamos dizer que a potência consumida num dispositivo eletrônico é a diferença de potencial, ou seja, a voltagem que ele está ligado. Se você liga ele numa tomada de 110, esse U, que é a voltagem, é 110. Se você liga ele numa tomada de 220 volts, esse U vai ser 220, tá bom? Vezes a intensidade da corrente. Então, vou colocar aqui, ó, U, ele é a tensão. Eu vou pôr entre parênteses aqui voltagem. Ele não é o nome cientificamente correto, jovens, voltagem, mas vocês entendem o que eu quero dizer por voltagem, né? Que é a diferença de potencial que tem na tomada. É mais fácil de vocês lembrarem. E o I, jovenzinhos, ele vai ser a corrente elétrica. Nós já vimos na lousa anterior, mas eu vou pôr aqui, ó. Então, a gente fecha com essas duas equaçõezinhas de potência definidas. A equaçãozinha do PIL, ou do PUI, e a equaçãozinha do PT, para energia elétrica. Suave? Jovens, eu deixei indicado na semana passada no roteiro vocês fazerem a leitura desse tópico lâmpadas da página 135. Caso algum de vocês não tenha feito, então aproveita aí também esse intervalo dessa semana aí, da aula de hoje até a aula da semana que vem, para fazer essa leitura. Eu já deixei indicado de novo lá no roteirinho para vocês, tá bom? Eu tinha deixado de tarefa o desafio da página 134, que é a mesma proposta da atividade que eu vou pedir hoje, só que aqui ele pedia com um número menor de equipamentos e com um número maior de dias. Lá eu pensei um pouco diferente na atividade. Beleza? No mais, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Se quiserem dar um print de novo da tela porque eu escrevi mais coisas, manda ver. Porque eu já vou encerrar o compartilhamento. Galera, só lembrando, eu acho que todo mundo que estava aqui ouviu, mas eu vou repetir. O professor Bruno entrou na nossa aula e pediu para avisá-los que nessa segunda aula ele vai postar aí no mural um link do Zoom para vocês conversarem um pouquinho sobre o projeto. Beleza? Então não deixem de olhar o mural aí. Tá bom? Jovenzinhos, se não há perguntinhas e questionamentos, então nós encerramos essa aula por aqui. Nós temos mais 2 minutinhos aqui no Zoom e já vai cair. Beleza? Obrigado, jovens, pela atenção de vocês. Um excelente final de semana para todos. Nos vemos de novo na quarta-feira da semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. Tchau. Falou. Vou derrubar todo mundo.